ouvinte, muito bom dia. Produzido nos estúdios da Web Rádio Meimei, Momento Espírita também está sendo transmitido pela Web Rádio Nova Alternativa e pela FM Nova Alternativa. São 11 horas e 22 minutos em Garça. Hoje é domingo, 16 de novembro, primavera de 2025. Agradecemos sua audiência. Nossos cumprimentos a você e a todos que nos assistem. Você assiste Saúde e Espiritualidade e Você, Momento Espírita e Perspectiva, com imagem e áudio no aplicativo da Rádio Meimei, no YouTube, no Facebook, com celular ou Smart TV. Temas desta edição. Satisfação no trabalho é fator de saúde mental e espiritual. Qual a reação do espírito ante as visitas ao seu túmulo? Quem decide fazer o bem deve começar agora. Havia gente do clero entre os admiradores de Kardec? Filmes gospel teriam algo a ver com o espiritismo? Falando um pouco mais sobre a ação dos espíritos em nossas vidas. Caminho de Damasco completa 86 anos nesta semana. Palestra pública comemorativa será no próximo sábado. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por WhatsApp para o número 14 981 05 15 35. Repetindo, 14 981 05 15 35. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais em nosso programa, À Beira do Caminho. Romance do Espírito Antônio Carlos, recebido pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, editora Petit. Se você quer participar do sorteio, mande um WhatsApp agora mesmo para o 14 981 05 15 35, dizendo que quer ganhar o livro. Equipe desta edição, sonoplastia e assistência técnica, Leandro Carvalho e Augusto Tavares. O Cláudio atende os ouvintes e a apresentação, Luiz Eduardo e Juliana. Momento Espírita. Um tempo de paz. No último semestre do curso, uma concluinte do curso de Psicologia foi incumbida de organizar uma pesquisa sobre o nível de satisfação no trabalho. Saiu a campo procurando elaborar seu trabalho e, ao passar em frente a uma grande construção, percebeu 3 operários que faziam o serviço mais pesado. O trabalho consistia em retirar pedras depositadas em frente à obra, transportando-as em carrinhos de mão para o seu interior, através de um caminho estreito. Ela se aproximou do primeiro trabalhador, que vinha carregando seu pesado carrinho, e perguntou: "O que o senhor está fazendo?" O homem parou abruptamente o carrinho, como se não gostasse de ser interrompido, e respondeu rispidamente: "Não está vendo que eu estou carregando pedras?" Feito isso, saiu resmungando e continuou ofegante o seu serviço. A moça levou um susto com a reação agressiva do operário, mas mesmo assim anotou em seus apontamentos, revoltado. Esperou pelo segundo carregador, que lhe passou à frente. "O que o senhor está fazendo?" Preparou-se para a reação, mas ele respondeu friamente, como se estivesse sofrendo muito para cumprir sua obrigação: "Carregando pedras." A estudante abriu o caderno e escreveu: "Resignado." Quando o terceiro operário passou por ela, fez a mesma pergunta: "O que o senhor está fazendo?" O homem parou o carrinho, esboçou um sorriso de satisfação, virou-se para a obra, medindo o olhar, toda a extensão dela, e apontando-a, comentando: "Estamos construindo essa bela catedral." Foi então que a estudante finalmente anotou: "Feliz." É assim que nos comportamos, caros ouvintes. Algumas vezes ficamos tão insatisfeitos com a vida que levamos que nos tornamos revoltados. Por conta disso, sofremos e fazemos os outros sofrerem, mas o que não fazemos de verdade é buscar uma solução para os nossos problemas. Quando revoltados, cada vez que tentamos solucionar, mais complicamos a situação, porque no fundo estamos insatisfeitos conosco mesmos e projetamos essa insatisfação nos outros. Em outras ocasiões,
apenas nos conformamos com a vida e, mesmo sofrendo, nada fazemos para mudar. Tornamo-nos negligentes conosco e passamos a ver o mundo como um caso sem solução. Não acreditamos que algo possa melhorar, nem mesmo que a vida seja boa. Preferimos sofrer acomodados e nos esforçarmos para alcançar uma situação melhor. Por último, às vezes nos surpreendemos felizes. É quando agimos com mais humildade e com mais simplicidade. Sentimos que nos amamos, por isso não temos dificuldade em amar os outros, de amar a natureza ou de agradecer o fato de estarmos vivendo, trabalhando e lutando pelas nossas metas. Nesses momentos, não somos apenas resignados, somos bem mais que isso, porque nos esforçamos para fazer o bem. E tudo que fazemos então, fazemos bem feito, porque fazemos com fé e amor. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Para iniciar este segmento, vamos atender a uma dúvida levantada pela ouvinte Alcenira Maria, que considerou o seguinte: segundo o que aprendemos com a doutrina espírita, os espíritos desencarnados não estão no cemitério, mas lá estão apenas os restos mortais das pessoas que viveram na Terra. No entanto, muita gente visita com frequência o cemitério, depois que perde seus entes queridos. Eu gostaria de saber se essas visitas fazem bem aos seus entes queridos desencarnados. Alguns desencarnaram há muitos anos. A homenagem aos mortos data do homem pré-histórico e sempre foi uma forma de demonstrar respeito ou de prestar cultos aos que se foram. No livro Cidade Antiga, do autor Fustel de Coulanges, afirma que desde as eras remotas da humanidade, milênios antes da civilização, a família acreditava que essa homenagem era uma forma de impedir que os familiares falecidos se transformassem em almas penadas e viessem a atormentar os vivos. Desse modo, quando a pessoa morria, se ela fosse reverenciada através da construção de um túmulo e de cerimoniais de adoração e visitas, segundo essa crença, ela passava a ser um anjo protetor da família. Essa crença tinha um fundo de verdade, na medida em que fazia com que as pessoas sempre lembrassem de seus entes queridos falecidos. Quanto mais orações recebiam, mais se sentiam lembradas, mais se fortaleciam do outro lado da vida. E havia mesmo aqueles que se transformavam em espíritos protetores. Os cemitérios atuais são uma forma aperfeiçoada dos campos santos da antiguidade, onde se erguiam túmulos em homenagens aos mortos, com o objetivo de garantir-lhes a paz ou a felicidade na outra vida. A doutrina espírita, conforme lemos em O Livro dos Espíritos, procura manter uma atitude sóbria diante da situação. Embora ela proclame que o espírito não está no cemitério, embora eventualmente possa estar, respeita a necessidade daqueles que se sentem na obrigação de fazer visitas periódicas aos túmulos. Essas visitas, quando feitas com um verdadeiro sentimento de amor pelo falecido, só lhe pode fazer bem, é claro. Pois o que vale na relação entre o encarnado e o desencarnado é o sentimento de quem ora com sinceridade, não importa como. Desse modo, as visitas podem ajudar tanto o que fica como o que foi desta vida, mas elas seriam preocupantes se transformassem numa compulsão por parte do visitante, porque neste caso ele poderia estar psiquicamente doente e necessitado de tratamento. Para o Espiritismo, o verdadeiro contato que fazemos com os nossos entes caros desencarnados é através do pensamento, em qualquer lugar ou hora. Quando passamos a ter convicção na continuidade da vida, a morte pesa menos para nós, porque não perdemos esse contato com as almas amigas, quer em sonho, quer em estado de vigília, e por isso algumas vezes até esquecemos que elas estão desencarnadas. E atenção para o livro que vamos sortear logo mais em nosso programa.
À Beira do Caminho, romance do espírito Antônio Carlos, recebido pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, editora Petit. Se você quer ganhar esse livro, ainda dá tempo. Mande um WhatsApp agora para o número 14 981 05 15 35, dizendo que quer ganhar o livro. Gostaria de saber se há alguma forma de a gente aprender a praticar a caridade ou se isso vem naturalmente, lendo livros espíritas e frequentando o centro. Solicitação da Fernanda. Na vida, todos sabemos, só aprendemos de verdade as coisas que exercitamos, ou seja, as coisas que fazemos, que colocamos em prática. Os livros e as palestras são instrumentos de ensino que nos ajudam a compreender a necessidade do bem, mas o verdadeiro aprendizado se verifica na prática, no dia a dia. Aliás, Aristóteles, 4 séculos antes de Cristo, já dizia isso. Teoricamente, podemos saber muita coisa, mas na prática só sabemos de verdade aquilo que estamos acostumados a fazer. Disso resulta que para adquirirmos uma virtude, precisamos exercitá-la. Aristóteles afirmava que o desenvolvimento de um hábito bom, ou seja, de uma virtude, depende do esforço com que praticamos os atos, a fim de que eles se incorporem ao nosso comportamento. O mesmo pode-se dizer dos hábitos maus, dos defeitos. Trata-se, na verdade, de um mecanismo de aprendizagem que começa na parte consciente da mente e acaba no inconsciente. Um hábito só está incorporado quando atingiu a zona de inconsciente, ou seja, quando flui naturalmente da pessoa sem que ela precise fazer um grande esforço. Essa lei vale tanto para os hábitos de higiene, para a aquisição de qualquer habilidade e como para o nosso desempenho no campo moral. Logo, se você quer aprender caridade, precisa começar a praticá-la já. Com certeza, todo início é difícil. Vamos encontrar muita resistência em nós mesmos e nos outros, mas que isso não nos impeça de avançar. Ninguém aprende uma virtude se não se esforçar para praticá-la, se não abrir mão do comodismo. Era o que Jesus fazia. Ele caminhava à frente dos discípulos, mostrando como era atender as pessoas, e em seguida pedia aos discípulos que fizessem o mesmo. Se Jesus só falasse, se só fizesse belos e emocionantes discursos, mas não mostrasse como se faz e tampouco estimulasse os discípulos a praticar o que ouviram, não conseguiria desenvolver neles a virtude de fazer o bem. Entretanto, você precisa se lembrar que a caridade não é somente beneficência. A caridade é também compreensão para com os defeitos alheios e perdão das ofensas. Naturalmente, quem está querendo começar neste caminho deve começar pela parte mais fácil, para poder se estimular com os primeiros resultados alcançados. Mas lembre-se, o resultado da caridade não é apenas o benefício recebido pelo outro, mas sobretudo a satisfação íntima que vamos adquirindo à medida que praticamos o bem. Contudo, Fernanda, não devemos esquecer que a leitura de bons livros, a presença em palestras e reuniões do centro sobre temas que educam e edificam, são importantes para nos integrar num clima de amor e solidariedade em que pretendemos viver. Essa questão que vamos tratar agora nos foi enviada pelo ouvinte de Veracruz, que costumeiramente participa do programa. Na Revista Espírita, setembro de 1858, Propagação do Espiritismo, diz o ouvinte citando Allan Kardec. Temos entre nossos assinantes, contamos com um grande número deles, tanto na França quanto no estrangeiro, como os há também em grande maioria entre homens superiores, sob todos os aspectos, notabilidades científicas e literárias, altos dignatários, funcionários públicos, oficiais generais, negociantes, eclesiásticos, magistrados e outros, todos gente bastante séria para tomar como passatempo um jornal que, como o nosso, não prima por ser divertido e, principalmente, se acreditarem nele, não encontrar senão fantasias. Pergunto, como existiam eclesiásticos
como assinantes se na época a Igreja Católica era contra o Espiritismo? Essa observação de Allan Kardec deve ter algum sentido naquele momento. Embora de uma maneira geral os padres fossem contra e atacassem o Espiritismo, é possível que houvesse entre eles alguns que se interessassem pelo Espiritismo, como sempre houve. É claro que estes o faziam de forma velada, da mesma maneira como muitos católicos se empolgaram com o Espiritismo e achavam que podiam ser católicos e espíritas ao mesmo tempo. Havia, é claro, uma forte campanha de desmoralização do Espiritismo. E não se podia esperar outra coisa numa época em que a Igreja mantinha total domínio, principalmente na Europa, e raríssimos eclesiásticos ousavam ler algo sério sobre a doutrina. Devido a essa postura de intransigência e de intolerância do clero em relação ao Espiritismo e a outros grupos religiosos minoritários, cremos que não faltavam aqueles que tinham verdadeiro interesse no Espiritismo. Aqui mesmo, no Brasil, desde o século XIX, sabemos que alguns clérigos se mantiveram neutros diante do avanço da doutrina e outros foram atraídos pela nova visão que o Espiritismo abria, principalmente para a compreensão do Evangelho. Algumas informações interessantes sobre a saga do Espiritismo no Brasil, nas primeiras décadas da doutrina em nosso país, ameaçado pela intolerância religiosa, vamos encontrar no livro Os Intelectuais e o Espiritismo, autoria de Ubiratã Machado. E atenção, romance a ser sorteado daqui a pouco. À Beira do Caminho, romance do espírito Antônio Carlos, recebido pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, da editora Petit. Se você quer ganhar esse livro, mande um WhatsApp agora mesmo para o número DDD 14 e o telefone 981 05 15 35, dizendo que quer ganhar o livro. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Olá, ouvintes. O Centro Espírita Caminho de Damasco convida você para celebrar seus 86 anos de fundação. No dia 22 de novembro, às 20 horas, venha refletir com Edgar Miguel na palestra Você já fez as pazes com a sua vida? Será um encontro de luz, aprendizado e renovação. Esperamos por você! Ficaremos honrados com sua presença na palestra comemorativa dos 86 anos de atividade do Centro Espírita Caminho de Damasco. Marque na sua agenda, dia 22 de novembro, sábado próximo. O expositor Edgar Miguel, da cidade de Bauru, estará envolvendo o público com seus questionamentos, estimulando as respostas que cada um dos presentes tem para si mesmo. Ficando a indagação para você ir refletindo. Você já fez as pazes com sua vida? Centro Espírita Caminho de Damasco, Rua Gabriela, número 178, Garça, São Paulo. E atenção, 20, neste mês de novembro, o Clube do Livro Espírita estará entregando aos seus associados o livro Por que me tornei espírita, autoria de Antônio Carlos, pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. E ainda, lembrando o mês da criança, um exemplar do livrinho infantil todo ilustrado, O Estojo do Chico, de Maria Ida Bachega Bolsoni,
ambos da editora M. Para receber o livro, basta você se associar ao clube por apenas R$ 27,00 por mês, ligando ou passando um WhatsApp para a Sônia Marra no 14 99669 5008 ou entrando no e-mail para o seguinte, ou enviando um e-mail para o seguinte endereço: clubedolivro@caminhodedamasco.org, dando nome e endereço de entrega. As atividades de evangelização infanto-juvenil acontecem domingo a partir das 9h45 no Lar Meimei. Às 10 horas, temos a reunião dos jovens para discussão de temas atuais à luz da doutrina e uma roda de conversa de adultos sobre doutrina espírita. O brechó do Lar Meimei abre toda sexta-feira a partir das 13 horas. A entrada é pela rua 7 de setembro. No Centro Espírita Caminho de Damasco, temos grupos de estudos às segundas, quintas e sextas-feiras às 20 horas e nas terças-feiras às 19h30, abertos ao público. Você pode participar. Na segunda, sobre o Livro dos Espíritos. Na quinta, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Na sexta, leitura e comentários das obras de André Luiz. Atualmente estamos lendo o livro Libertação, sempre às 20 horas para quem quiser participar. Na terça-feira, com início às 19h30, temos o grupo de leitura do livro Paulo Estevão, autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, para quem se interessar. No site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o espiritismo. Acessando o link www.caminhodedamasco.org, você vai encontrar todo o material informativo sobre o centro e suas atividades. No menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita. Encontrará também informações sobre o Clube do Livro, vídeo, palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio. Mais uma dúvida de um ouvinte para a nossa reflexão de hoje, que é a seguinte. Vi vários filmes gospel interessantes, como O Céu é de Verdade, que relatam casos de experiências de quase morte, de pessoas que costumam ter tido contato com familiares no mundo espiritual e até com Deus e Jesus. Quero saber se isso tem alguma coisa a ver com o espiritismo. A ideia do que seja céu para os evangélicos está longe de ser a que o espiritismo ensina sobre o mundo espiritual. Nesses filmes, como que você citou, todo mundo vai para o céu, mas segundo o espiritismo não é bem assim. Basta ler as obras de André Luiz e de Manuel Filomeno de Miranda, por exemplo. Para os evangélicos, trata-se de milagres ou uma concessão especial de Deus para os seus seguidores. Para o espiritismo, é objeto de estudo, porque são fenômenos que sugerem que a vida continua após a morte do corpo e que podem acontecer com qualquer pessoa, seja religiosa ou não. Principalmente depois que a ciência médica se desenvolveu a ponto de prolongar a vida orgânica mediante o uso de aparelhos, esse tipo de fenômeno tem se intensificado. Os críticos afirmam tratar-se apenas de alucinações que a pessoa sofre num estado de estresse ou quando submetidas aos efeitos de substâncias anestésicas, mas os estudiosos já puderam constatar elementos comprobatórios da verdade, por meio de informações que o paciente jamais poderia ter se não estivessem nessa condição. A experiência de quase morte deu ensejo para que muitos estudiosos se interessassem pelas pesquisas nesse campo, reunindo provas robustas da vida após a morte, independente de serem espíritas ou não, porque se trata de uma questão humana fundamental, acima de tudo, de interesse da ciência. O pioneirismo do estudo sobre EQM, experiência de quase morte, foi o Dr. Raymond Moody Jr., que publicou o livro A Vida Depois da Vida, que teve uma tiragem de mais de 13 milhões de exemplares e que também foi levado ao cinema. Moody é psicólogo da Universidade de Nevada, em Las Vegas, Estados Unidos, onde lidera pesquisas nesse campo. Um de seus notáveis colaboradores, que vivenciou uma experiência de EQM relatada no filme Salvo pela Luz, é Daniel Brinkley. Um caso que nos dá uma ideia do que podemos encontrar no mundo espiritual. Se você ver esse filme, vai entender por que esse tipo de experiência é tão importante para compreendermos a questão da imortalidade e a existência do mundo espiritual. Hoje existem estudos específicos muito bem feitos de pesquisadores, principalmente médicos, sobre experiência de quase morte em crianças.
As pesquisas com crianças dão mais autenticidade ao fenômeno, pelo fato de serem crianças, e foram iniciadas e difundidas pelo médico Melvin Morse, da cidade de Seattle. Evidentemente, como se trata de uma experiência subjetiva, porque depende do relato de cada pessoa, ela geralmente está eivada de valores e crenças que cada um tem. Por isso, exige um estudo comparativo muito mais aprofundado. Poucos anos atrás, um relato que trouxe grande contribuição a tais estudos foi a do neuropsiquiatra americano Eben Alexander, um homem que jamais acreditou na veracidade desses relatos até o dia em que ele próprio passou por uma experiência inusitada e muito sofrida de EQM, conforme relata no livro Uma Prova do Céu. Os nossos irmãos evangélicos, dentro da concepção religiosa que cultivam, consideram que essas pessoas que passam por EQM vão para o céu, onde encontram familiares, parentes e amigos. Para a doutrina espírita, eles apenas têm percepção da espiritualidade, onde geralmente recebem alguma mensagem de espíritos amigos ou protetores. Livro que vamos sortear daqui a pouco em nosso programa, A Beira do Caminho, romance do espírito Antônio Carlos, recebido pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, da editora Petit. Se você quer ganhar esse livro, mande agora mesmo o WhatsApp para o número 981051535, dizendo que quer ganhar o livro. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, ação dos espíritos. Questão número 535 de O Livro dos Espíritos. Pergunta: quando acontece em nossa vida alguma coisa boa, é ao nosso protetor espiritual que devemos agradecer? Resposta: agradecei sobretudo a Deus, sem cuja permissão nada acontece, porquanto os bons espíritos são seus agentes. Dentro das concepções da doutrina, são os espíritos que atuam em nome de Deus, tanto os espíritos desencarnados, os que se acham no mundo espiritual, quanto aos encarnados aqui na Terra. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, origem e finalidade de tudo que existe, causa das causas, finalidade das finalidades. No dizer de Jesus, é o nosso Pai de amor e misericórdia, presente em tudo e em todos e em todo momento. Nada existe além dele, nada é possível sem ele. Todos os fenômenos do universo dele decorrem. Não há palavras que possam defini-lo e nem inteligência capaz de entendê-lo na sua essência. Como é de Deus que emana o amor e a misericórdia, a suprema expressão do bem, a atuação dos bons espíritos e a atuação de Deus. Nos próprios, quando praticamos um ato de bondade, estamos sendo veículos de seu amor e misericórdia. No dia a dia de nossa vida, um familiar, um amigo, um desconhecido, seja quem for, encarnado ou desencarnado, quando vem em nosso auxílio, também estão agindo por vontade de Deus. É assim que Deus interfere em nossa vida. No entanto, porque vivemos numa sociedade materialista, embora se diga religiosa, geralmente atribuímos à sorte ou ao mero acaso sucessos ou a situações difíceis que conseguimos vencer. Quase sempre, atrás de uma boa solução ou de um encaminhamento de solução, de um momento de alegria ou felicidade, está uma participação de amigos espirituais. É claro que o mais importante na vida nem é a ajuda que recebemos, mas sim o esforço que fazemos para encontrar soluções. Até porque Deus não faz por nós aquilo que a nós compete fazer. Por uma simples razão: estamos na vida para aprender e para nos superar. Sem obstáculos, sem dificuldades, com certeza não aprenderemos nada. Desse modo, podemos compreender que a presença de Deus em nossa vida é constante e ela se faz em grande parte com a participação de espíritos colaboradores, tradicionalmente conhecidos como anjos, que vêm nos inspirar sobre decisões e caminhos que precisamos trilhar, fazendo o papel do bom professor que se coloca ao lado do aluno para ajudá-lo a aprender. Assim, caros ouvintes, não esperemos demonstrações extraordinárias ou milagres espetaculares dos espíritos, como o cinema costuma mostrar.
mas tenhamos certeza de que da parte de protetores e amigos nunca nos falta uma colaboração velada e silenciosa. Infelizmente, nem sempre sabemos aproveitá-las, até porque muitas vezes, por causa do orgulho e do egoísmo, dificultamos sua comunicação conosco. Chegou o momento do sorteio do livro que anunciamos, À Beira do Caminho, romance do espírito Antônio Carlos, recebido pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, editora Pedi. E o livro sai para o ouvinte da cidade de Garça, Fernando Cavicioli. Parabéns ao ouvinte sorteado. Vá buscar seu livro durante a semana e no horário comercial na Loja Leves, na rua Minas Gerais, 148. Último recado a todos vocês, prezados ouvintes. Não se esqueçam da noite de palestra no Caminho de Damasco, no próximo sábado, às 20 horas, com o expositor e comunicador Edgar Miguel. Agradecemos a sua amável audiência e atenção. Se você permanecer na Rádio Meimei, vai assistir na sequência o programa Perspectiva, comentários de Vitor e Mares sobre temas atuais sobre a ótica espírita. E ao final dessa edição, o Momento Espírita deseja a você e a todos que nos acompanham saúde e paz. Para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Esse triste companheiro, cujo passo te procura, ralado de desventura, que não sabes de onde vem. Esse pedinte arrasado por dores desconhecidas, emaranhado em feridas, sem proteção de ninguém. Esse amigo que lastima a própria ação rude e cega, no cárcere que o segrega para reforma e pesar. Esse irmão largado à noite, de olhar magoado e profundo, que roga debalde ao mundo o doce calor de um lar. Essa mendiga que estende pobre mão encarquilhada, cuja penúria na estrada ninguém na terra traduz. Esse doente cansado que se lamenta sozinho, abandonado ao caminho, à míngua de paz e luz. Essa mãe de filho ao peito que em lágrimas se consome, às vezes com febre e fome, rogando socorro em vão. Essa criança assustada que chora sem o rumo certo, flor atirada ao deserto, anjo na cruz da aflição. À frente desses amigos que o sofrimento encarcera, corações em longa espera, aplica-te ao não julgueis. Eles não pedem censura, mostrando a necessidade, ensinam que a caridade é a lei de todas as leis. Esses irmãos quase mortos, eis que o céu nos envia na estrada do dia a dia para as lições do Senhor. Saibamos ressuscitá-los da morte em sombra na prova, doando-lhes vida nova na escola viva do amor.